Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Desperta Talento Brasil. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Eu sou a Tássia Tages, como vocês têm acompanhado pelas redes sociais, criadora, fundadora do programa Desperta Talento Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante nas organizações, recrutamento e seleção. Então, já vou me apresentar melhor para vocês, falar melhor aí sobre o programa, mas vai deixando aí o seu nome, a sua cidade, da onde você está falando, a área de atuação, qual área você trabalha, vamos participando aí. Estou bem feliz mesmo de poder servir vocês, de poder trazer um pouco daquilo que eu tenho vivido e experimentado ao longo desses 16 anos, na área de gestão de pessoas, tanto em departamento comercial, quanto departamento administrativo, logística, back-office, e por aí vai. E aí eu vou iniciar, então, aqui com vocês agora, para a gente poder passar de forma bem pontual para vocês sobre essa metodologia do Desperta Talento Brasil. E aí, antes de eu falar do recrutamento e seleção, deixa eu apresentar um pouco aí para você da nossa empresa, eu falar um pouquinho de mim para você, rapidamente, para você entender por que isso queima no meu coração, por que isso brotou, afinal de contas, qual que é o propósito de eu estar servindo dessa forma para você. Eu sou a Tássia, sou gaúcha do Rio Grande do Sul, mas já me considero mineira, já estou aí há 13 anos aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Já andei em alguns estados brasileiros também, já estive fora do Brasil um período, no ano de 2017, e tudo isso tem trago mais convicção e certeza, onde eu tenho passado da importância das pessoas aprenderem a fazer gestão de pessoas por propósito, estarem engajadas por uma missão, né, dentro do propósito delas nas organizações. Há 16 anos atrás, quando isso começou a queimar no meu coração, eu já estava entrando no mercado de trabalho, né? Eu entrei, na verdade, com 14 anos de idade, né? Mas ele por volta de 17 para 18 anos foi quando eu ingressei na Universidade Católica de Pelotas, no curso de Administração de Empresas, e meu coração começou a transbordar, né? Quando eu cheguei na cadeira ali de recursos humanos, na parte de gestão de pessoas, precisamente gestão de pessoas, né? Toda aquela parte que já não era mais burocrática, tão burocrática, e embora envolvesse já dados, a gente tem que analisar dados, estava totalmente voltado a analisar comportamentos humanos e fazer esse engajamento, essa integração dentro de um sistema também, de um padrão da empresa, né, estabelecido pela empresa. Ali, meu curso não era esse que eu desejei fazer na época, era psicologia, mas eu não tinha condição naquele momento de fazer a psicologia, porque precisava engajar no mercado de trabalho rápido para poder custear os meus estudos na cidade, uma vez que eu não vim de uma família, naquela época, que pudesse proporcionar esses estudos. Então, sempre trabalhei, tive que trabalhar muito, e passei por diversos departamentos desde então. E aí, naquele período lá, eu despertei para esse curso. Naquele momento, a administração ela perdeu total sentido, embora ela foi extremamente relevante para mim naquela época, foi importante, foi a base de uma construção, de um entendimento organizacional, todos os pilares para fazer o funcionamento. Estudei Taylor Fayol, estudei Chiavinazzi, estudei muita gente, toda a parte também do direito trabalhista, fui passando por todas as cadeias do empreendedorismo, também me apaixonei bastante pelo empreendedorismo, enfim, mas a gestão de pessoas gritou muito no meu coração, e ali eu comecei a buscar oportunidade de poder entrar nessa área, né, desde aquela época. Foi exatamente naquela época, 2 anos depois do curso, que eu resolvi fazer uma interrupção do curso para fazer uma viagem para fora do meu estado e começar a entender um pouco mais também das culturas brasileiras, né? Entrei dentro de uma empresa, de uma organização, na área de cursos profissionalizantes, e ali pude ampliar bastante para mim esse conhecimento também de gestão de pessoas, tanto da área pública quanto privada, onde eu pude andar dentro dos estados brasileiros, até o momento que eu vim para Uberlândia, e aqui na cidade de Uberlândia, entrando na parte automotiva, de cabeça, cuidando aí de um grupo de 15 concessionárias, fazendo a parte de gestão de pessoas, pude engajar na área, né, totalmente apaixonada, e começar a aplicar uma metodologia que eu sempre acreditei que é relevante,
Porém, né, estava em momento de pesquisa, pesquisando todo o tempo, entendendo quais eram as metodologias já criadas até os dias atuais, daquele período, e também faço isso até hoje, e tendo total convicção todos os dias de que as pessoas precisavam experimentar um método também novo. Novo, digamos assim, né? Novo para muitas empresas que não estavam entendendo esse propósito que você vai ver aqui nessa mentoria, nesse curso. Porque, na verdade, eu posso dizer para vocês que toda a minha inspiração foi através da palavra, né? Do livro mais antigo, das escrituras, a Bíblia, e eu fui totalmente inspirada por esse livro, o maior livro de todos que eu já li, Empreendedor. Então, sim, esse curso é para pessoas que são cristãs, independente, claro, da sua busca religiosa, dos padrões religiosos, mas aquele que crê em Cristo, né, como o maior líder, como aquele que deixou as melhores fórmulas, os melhores segredos, os maiores segredos para nós aqui na Terra, independente da área que a gente vai atuar. E era muito importante eu te falar isso nesse decorrer, porque não tem como falar de algo que é tão relevante sem mencionar as Escrituras, sem mencionar a liderança de Cristo. Mas podem ficar tranquilos, porque essa metodologia que veio do céu, que veio do coração de Deus, ela vai ser compartilhada para você por completo, com total transparência. E se for relevante para você, aplique, faça, experimente, porque funciona, é uma metodologia testada e aprovada, e como não vai funcionar vindo do trono, direto do trono de Deus, e eu não poderia deixar de dar toda a honra e toda a glória a ele, porque realmente vem dele. Tá bom? Então, eu queria deixar isso para você. Foi aplicado nessa época, aqui na cidade de Uberlândia, nesse grupo de concessionárias. Muitas pessoas me perguntaram, Tássia, como que funciona? Como que isso dá certo? Como que você conseguiu manter pessoas engajadas, produtivas, multiplicando resultados? E, assim, com uma alegria diferente, e aí eu pude dizer que o segredo estava no relacionamento, né? Nessa via de mão dupla, nesse propósito de viver o verdadeiro propósito naquilo que está proposto a fazer. De entender a identidade para viver o propósito. Esse é o slogan do Desperta Talento Brasil, e eu não poderia também deixar de mencionar aqui para você essa fusão, esse FOP, que também vocês vão ouvir falar, a metodologia FOP aqui, essa fusão de poder, né? O Fusion of Power, essa fusão de poder, né? De pessoas que estão engajadas com a mesma missão, visão e valores. Vocês vão ouvir falar disso aqui, vão entender por completo da metodologia, sem dificuldade, porque ela é simples e descomplicada, assim também como as escrituras nos ensinam. Então, vamos lá. Se você perceber aqui que esse curso não faz sentido para você, que tem algo aqui que você já não acredita, fique à vontade, seja livre, que você possa fluir na sua identidade. Afinal de contas, o Desperta Talento Brasil é para isso, para despertar as pessoas para viverem a identidade delas, no chamado delas. Então, fica à vontade. Agora, se você se sentiu relevante aqui, sentiu que tem esse chamado, que o seu coração queimou de alguma forma, permaneça, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui queimando de alegria, radiante, cheio aí de um material, de um conteúdo direto do céu aí para você. Você que está ligadinho aí, coloca aí para mim, hashtag Desperta Talento, estou empolgado, animado e quero receber toda a porção do céu nesse dia, tá bom? Coloca aí aquilo que você tem sentido nessa hora, vamos participar. E toda dúvida, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer aí também, podem deixar aí nos comentários, que eu vou respondendo para vocês também lá no nosso grupo particular, lá vou deixar ferramentas para vocês e a gente pode interagir por lá, tá bom? Então, vamos lá, gente, vou aqui me arrastar para o cantinho, já falei um pouquinho de vocês, embora eu vou contando o restante da história, tá? Do Desperta Talento, né, que foi na época da pandemia, só para vocês pegarem um gancho que ele startou de fato, que ele veio para fora, que ele assumiu uma forma, a pandemia veio também para despertar na gente esse desejo de vamos fazer algo sobrenatural num tempo tão difícil e ser relevante na vida das pessoas, poder transbordar. E foi isso que aconteceu, tá? Ali em 2021. Ano passado. A gente conseguiu aplicar a metodologia e tornar ela pública. Então, vamos lá aqui, pessoal, falando aí para vocês. Eu fiz esses slides para ficar um pouco mais claro, porque não tem como falar do Desperta Talento sem falar um pouquinho sobre o percurso dessa história, né, do RH, porque a gestão de pessoas, ela faz parte dos recursos humanos, né? Embora elas tenham suas áreas distintas, elas estão dentro de um conjunto, né, de um corpo, assim como nós, seres humanos, estamos dentro desse corpo maravilhoso.
Então, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos começar. Aqui, pessoal, deixei claramente para vocês, assim, a tela está um pouquinho borradinha, mas desconsiderem, né, o estúdio aqui também um pouco improvisado, trazendo essa aula para vocês, mas com muito amor. A origem do RH, né? Só para vocês entenderem, lá no comecinho, para quem não faz parte desse mundo do recursos humanos, departamento pessoal, gestão de pessoas, iniciou, né, com um departamento totalmente burocrático, por volta de 1930, só para vocês terem uma noção, onde startou-se ali um início de cuidar de processos que, na época, eles eram mais jurídicos, para vocês terem uma noção, tá? Departamento pessoal, pagamento, benefício, admissões, veio ali no RH 1.0, depois entrou o 2.0, que veio o controle dessa gestão, totalmente importante, sistema de indicadores, melhoria dos processos e melhores gestão. A gente sabe muito bem como que, nessa época da Revolução Industrial, a importância das pessoas estarem produtivas no seu trabalho, como máquinas ali também, eram vistas como números, e precisava, assim, cuidar daquela questão trabalhista, nasceu-se ali as associações também, um período que foi importante para a sua época, mas como tudo foi evoluindo. Então, iniciou-se assim, com a base, foi construindo pouco a pouco, até o momento de chegar a atender essas pessoas de uma forma mais completa. Bem nessa época que tinha aquele ditado tão famoso que a gente ouve, né, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem que aprender a engolir sapos, porque você precisa do seu emprego, você precisa desse salário para poder comer. Essa época que era muito ligado também na pirâmide de Maslow, das necessidades básicas, né, de eu poder ter o pão de cada dia, e não tem aquela questão do topo da pirâmide de Maslow, da autorrealização, de um propósito na Terra, né? Não, na verdade, não estava nem ali pelo meio de poder realizar um sonho, de poder comprar algo, de poder ter a parte também do status, né? Que chegou um momento que foi importante para as pessoas. Aqui, nesse momento, esse status ele estava só com uma das classes, a classe de poder, né? Do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e você que tem esse emprego, olha, dá por contente, porque você já tem o que comer, e você tem ali como manter os seus filhos, e está ótimo. Uma vez que saiu ali já da época, né, da escravidão, que as pessoas nem tinham um salário, digamos assim, muitos eram escravos, a gente sabe um pouco do decorrer da história, como que foi tão difícil esse desenrolar histórico no que envolve pessoas, né, tanto tempo de escravidão, e esse momento aqui que era uma espécie de liberdade, mas ainda assim havia muitas pessoas escravas, né? Porque elas não estavam vivendo seu propósito, assim, o propósito de outras pessoas. Mas, bem, precisavam trabalhar, estavam ali vivendo aquele dia a dia, né? Com toda a intensidade daquele lugar. Depois a gente viu no 3.0 um foco já entrando ali na gestão de pessoas, treinamento, avaliação, clima e performance, então já melhorou bastante, mas ainda assim, essa parte da hierarquia de todos os cargos ainda estavam sendo desenhados e aperfeiçoados. Eu vou passar rapidamente aqui, porque o nosso foco aqui é falar sobre recrutamento e seleção, mas a gente precisa ter essa noção dessa evolução histórica para poder fazer processo seletivo hoje, na atualidade, lidando com as pessoas, com as personalidades que a gente lida hoje, com a sociedade, com a mentalidade que ela está vivendo hoje, adequadamente, não tem como fazer processos antigos com a mentalidade do passado. Depois veio o foco da liderança e digital, já é o RH 4.0, e já entrou a digitalização dos processos, desenvolvimento dos líderes, foco nas pessoas e equipe, carreira, sucesso e potencial. Uau! Essa época já começou a ficar muito boa, né? Depois ali 5.0, que é a transformação cultural, que é que a gente vive hoje, que aí já vem o empoderamento da equipe, descentralização, participação de decisões, né, compartilhadas, agilidade, inovação, desenvolvimento da equipe e multipotencialidades diversas, tá? E é isso exatamente o 5.0 que a gente vai trabalhar bastante aqui com você, tá bom? Só um momentinho, pessoal, deixa eu passar aqui. E aí, então, o RH que hoje nós conhecemos e que está em constante evolução, então surgiu ali no século XX,
mas era chamada de relações industriais, um reflexo da Revolução Industrial, como eu falei com vocês anteriormente. O objetivo da área era apenas cuidar das questões burocráticas relacionadas a funcionários, mais precisamente no custo de cada um para a empresa, né? Como eu falei para vocês, uma questão de números mesmo. Então, mentalidade daquela época era essa. E bem diferente do que a gente vê hoje. A área de gestão evoluiu muito, ganhou outros nomes, novas atribuições e objetivos, né? Hoje a gente fala em saúde mental, bem-estar, desenvolvimento e carreira, de viver o seu propósito, tá? Então, que bom que a gente nasceu nessa época. Eu sempre falo, nossa, que bom que eu nasci nessa época. Se você também pensa assim, coloca aí hashtag obrigada que eu nasci nessa época, coloca aí hashtag feliz por ser dessa geração. Tornando-se assuntos e especialidades do RH hoje, né? A gente pode viver hoje na prática isso, e isso é maravilhoso para essa geração. É fato que muitas empresas deixaram para olhar por último para esse setor, acarretando em uma modernização tardia, mas cada vez mais a gestão de recursos humanos tem se tornado essencial para qualquer companhia. Afinal, une desenvolvimento de pessoas e estratégia de negócio. É um combo de sucesso para qualquer marca. Então, coisa boa que a gente tem conseguido unir essas pontas, né? É o quebra-cabeça agora sendo juntadas pecinhas e a gente faz parte disso. Então, vamos lá. Com o passar dos anos, novas atribuições foram surgindo, algumas tarefas foram se modificando e até hoje o RH passa por várias transformações. E a gestão de pessoas não é diferente. Você está vendo um boom de GP algo, GP hashtag, né? O nosso GP é o gestão de pessoas por propósito, e a gente vê aí gestão de pessoas por competência e gestão de pessoas por afinidades, né? Que a gente sabe que as pessoas estão dando sentido para tribos dentro de empresas, sim, tribos, porque eu acredito que cada um precisa encontrar-se dentro de uma missão, visão e valor. Então, que bom que várias pessoas estão trazendo conhecimento, é um boom da informação, a gente sabe que está acontecendo isso, essa aceleração exponencial da tecnologia e da informação, e assim, cada um dentro da sua especialidade, né, sendo específico naquilo que acredita, está podendo transformar e transbordar aí na vida das pessoas de alguma forma. Então, se você está se identificando aí com o programa e você está começando a entender, coloca aí hashtag GPP, Gestão de Pessoas por Propósito, porque já já você vai entender por completo qual que é a missão do Desperta Talento Brasil aqui na nossa nação. Com o passar dos anos, novas atribuições, então, foram surgindo, tudo foi se modificando, se transformando, é ótimo, estamos felizes com tudo aquilo que está acontecendo, é uma área que não pode ficar parada no tempo, a gente sabe que precisa evoluir, e a seguir a gente vai conferir algumas áreas que se formam dentro da gestão de recursos humanos e as suas responsabilidades. Recrutamento e seleção é uma área que a gente vai falar aqui agora. O crescimento da empresa, claro que depende de muitos fatores, dentre eles está a formação de um time de alta performance, um ambiente de segurança, e quem fica responsável por montar esses times, juntamente com a liderança, é a área de recrutamento e seleção. Profissional de RH que decide seguir por essa vertente, tem como missão atrair e contratar os melhores talentos para as posições em aberto dentro da companhia. Tássia, mas você é gestora de pessoas, essa área não é a área dos recursos humanos? Sim, é a área dos recursos humanos, mas não tem como deixar de falar disso, dessa metodologia que nós vamos aplicar aqui dentro dos recursos humanos, porque o gestor de pessoas, né, ele auxilia todos os líderes dentro da organização, e o RH exerce liderança. Então, aquele que vai estar contratando, ele precisa também se identificar com alguma especialidade, né, de acordo com a missão, visão e valor daquela empresa, para conseguir fazer aquele processo seletivo dentro de tudo aquilo que a empresa propôs para aqueles candidatos, todas as necessidades, todos os requisitos disponíveis para as vagas, dentro dos cargos, as funções, o salário, dentro daquilo que ela acredita que é necessário para exercer aquele cargo. Então, o gestor de pessoas, ele entra aqui numa parte primordial, que é auxiliar o recrutamento e seleção a não usar apenas dados técnicos, mas dados também comportamentais e dados de essência, né? A essência que traz aquela pessoa para aquele determinado lugar. E é aqui que eu quero ressaltar com vocês a importância do GPP, do gestor de pessoas por propósito.
porque ele é como um termômetro que vai aferindo essa temperatura dentro da organização. E também, a seguir, você vai começar a clarear toda essa metodologia dentro da sua cabeça, tá? Ela vai se tornar simples, ela vai se conectar também como um quebra-cabeça. No final de tudo, no final de contas, você vai conseguir entender perfeitamente tudo aquilo que o programa quer passar. Vamos lá. Departamento pessoal aqui, já falamos para vocês que é a parte mais burocrática, o setor mais administrativo, mas nem por isso deixa de ser importante, pelo contrário, a gente sabe que são dados precisos, importante, todo mundo está lá também quer receber ali seu salário, seus benefícios, quer ver a sua folha de pagamento certinha, suas comissões, e tudo que é de direito do colaborador ali também, e da própria empresa, então é uma forma de poder respaldar ambas as partes. Essa área cuida da folha, férias, admissão, demissão, afastamento, previdência e toda a parte administrativa relacionada a funcionários. E agora, aí, com as prestações de serviço, com o CNPJ entrando, a CLT cada dia menos existindo dentro das organizações, isso aí também, né, o departamento pessoal, ele não deixa de existir, pelo contrário, ele vai se aperfeiçoando dentro da sua área jurídica, dessa prestação de serviço de contrato, onde resguarda ambas as partes. A parte de treinamento e desenvolvimento, que está dentro desse conjunto também de habilidades, onde o profissional de RH pode optar por trabalhar com treinamento, desenvolvimento, carreira e evolução, ele pode escolher cuidar dessa área e ficar especificamente com essa área. Cada dia mais as empresas estão específicas, né? Hoje a gente vê a área de estética, onde você entrava lá e fazia tudo, hoje não, hoje tem especificidade, cada um faz aquilo que há de melhor dentro de si, e dentro do recursos humanos, a gente também percebe isso acontecendo nesse mundo RH. O gestor de pessoas também pode desenvolver treinamento e desenvolvimento, eu faço muito, é uma das minhas especialidades, por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo para você, tornar ele público, poder ajudar mais pessoas que realmente acreditarem que é relevante para elas poderem aplicar. Aplico essa metodologia nas empresas, na área de consultoria, mas acredito que chega uma hora que a gente precisa ensinar, sim, passar isso para o máximo de pessoas possíveis. Todo o setor de gestão, precisa ter uma visão estratégica analítica, mas é o time de T&D, treinamento e desenvolvimento, como popularmente é chamado, necessariamente precisa basear as suas decisões em números, pesquisas e análise. Sim, pessoal, vocês vão entender exatamente sobre isso também. Afinal, essa área é responsável por identificar e fortalecer o que chamamos de soft skills e hard skills, e planejar programas de treinamento para competências técnicas e comportamentais. E é isso que quer dizer soft skills e hard skills. Nada mais é, pessoal, do que a parte operacional sistêmica. Eu falo que é o hardware do nosso cérebro, tá? E o software, então é a máquina e o processador daquelas informações, o gestor daquelas informações, então unidas para um propósito em comum. Os soft skills e hard skills é as habilidades técnicas que um colaborador tem e as partes comportamentais que aquele colaborador tem também. Então, inclusive, inclui a inteligência emocional, que é a parte que o gestor de pessoas por propósito trabalha muito. Cada dia mais eu tenho vivido a minha intensidade em ser estratégica naquilo que eu fui chamado, trazendo especificidade, ou seja, o Desperta Talento Brasil, ele é despertar o talento que está dentro das pessoas, para que elas possam viver o propósito delas e auxiliar através dessa inteligência emocional, né? Trabalhar as 3 escalas, corpo, alma e espírito, e trabalhar a roda da vida, que são áreas, inclusive, de coach usa bastante, os coaches que estão espalhados por aí, que eu agradeço muito, sou grata por cada um deles, tem trago conhecimentos gigantes e enormes, né? A gente tem aí homens relevantes na Terra, como o Paulo Vieira, que eu posso acompanhar, o Thiago Brunet, e tantos outros também internacionais, espalhados pelo mundo, tem sim auxiliado em ferramentas poderosas, e por que não analisar e pesquisar, né, e ver o que de relevante encaixa com a nossa missão, visão e valores, ao invés de muitas vezes ficar criticando. Então, eu gosto muito das metodologias que são aplicadas e entender esse quebra-cabeça para fazer a junção que faz sentido para mim e para a organização que eu vou estar trazendo, né, ajudando, abençoando ali naquele momento, trazendo algo. Então, o treinamento e desenvolvimento, ele é para isso,
para poder trazer dados, informações relevantes através daquele hard skills e soft skills daquele colaborador e aperfeiçoar para que ele encontre cada dia mais o resultado que a empresa espera e que ele espera também. E ele consiga se desenvolver, né? Assim como uma criança passa por um processo de amadurecimento e crescimento, ela vai sendo treinada todo o tempo, nosso corpo é treinado, a nossa mente é treinado, todas as nossas habilidades, assim também dentro da empresa não é diferente. Além disso, a área é responsável por criar treinamentos que estejam alinhados com os objetivos da organização, promover o amadurecimento profissional e formar novos líderes, ajudar o engajamento e motivação, entre muitos outros fatores que estão diretamente ligados ao crescimento profissional. Então, o GPP, ele entra exatamente aqui, para poder trabalhar essa esfera, né, completa, esse círculo completo, o círculo virtuoso de um ecossistema, de um sistema, de uma organização onde envolve pessoas e processos. Cargos, funções e salários normalmente estão dentro realmente da área de DP, departamento pessoal, então não é a minha especialidade, mas eu conheço, claro, a gente precisa conhecer e entender, porém, não opero nessa área especificamente, não tenho esse chamado, e sou grata àquelas pessoas que me auxiliam nisso, tá? Mas eu vou falar aqui para você que a política de cargos e salários é a parte importante da estratégia de crescimento interno da empresa. Através dela são definidas quais as funções oferecidas, as características necessárias para o cargo, o escopo de trabalho e a remuneração oferecida para cada nível. O RH tem grande responsabilidade na criação e manutenção da política. Através dela, a definição de salários compatíveis com o mercado, critérios para promoção são definidos e o time de gente e gestão trabalha junto com o financeiro na questão de planejamento estratégico orçamentário. Além disso, a política de cargos e salários pode ser utilizada na estratégia de employer brand, como forma de atrair talentos, pois passa uma segurança para o candidato. Afinal, é uma empresa que se preocupa com o reconhecimento do trabalho exercido e com a construção de carreira. Gente, é incrível essa área, porque essa junção do financeiro, né, que faz a engrenagem dos recursos humanos continuar funcionando, porque todo mundo trabalha para ter a sua recompensa, né, ali salarial, aquilo que se propôs. Então, aqui quando a gente fala até do employer branding, né, que é a marca, a força da marca, ajudar, auxiliar para que ela fique forte, atraia mais talentos engajados com aquele propósito daquela empresa, e ver essa organização e essa junção, que normalmente não acontece nas organizações, a gente vê tão separadinho ali os departamentos, quando acontece essa junção, esse FOP dentro dessas áreas, é incrível. Então, o Desperta Talento é para te despertar, para você conseguir unir essas forças, unir essas pontas, unir o quebra-cabeça, para que haja, então, ali a visualização daquele projeto como um todo e você conseguir alcançar lugares exponenciais, alcançarem a expansão, levar pessoas a crescer, a empresa a crescer e você sair do seu estado atual para o desejado. E aí é totalmente importante essa área, e você conseguiu captar aqui e entender a importância disso tudo, né? Vamos lá, então. Business Partner, também é importante falar, hoje está sendo muito falado, o BP, como é chamado, é um parceiro do negócio, tem gente que dá consultoria nessa área, tá? Ele é alguém que tem como missão aproximar a gestão de pessoas, que é pessoas como a Tássia, também, tá? E como você que está aí entrando de cabeça, sendo um agente de transformação na Terra, um gestor de pessoas para o propósito, com as estratégias de negócio. Esse profissional é responsável por conhecer todos os processos operacionais e estratégicos de uma organização, fazendo alinhamento entre eles para que tudo aconteça, tudo flua. Esse profissional atua na área, em todos os âmbitos para você entender, ele precisa entender de finanças, de pessoa, trabalhar em conjunto com outras áreas da empresa, apoiando e aconselhando na tomada de decisões estratégicas e operacionais por meio de insights, de ideias, né, que conduzem a melhores negócios e resultados. É uma pessoa que está atenta no mercado, é uma pessoa que está ligada não só aqui em níveis nacionais, mas internacionais, tudo que está acontecendo no mundo, e ele está trazendo metodologia, ferramenta, todo o tempo, e ele tem esse papel de engajar, né, as engrenagens para que ela possa rodar não somente com velocidade, mas com torque, com força, tá? Então, é muito legal, porque cada dia mais está surgindo profissionais maravilhosos. Eu sou grata também aos Business Partners, que eles venham todos aí para dentro das organizações, engajar os departamentos estratégicos do negócio com a gestão de pessoas. Isso vai ser incrível.
Saúde e segurança psicológica também cada dia mais crescendo nas organizações, é um assunto novo, para outros nem tanto, a gente sabe que as multinacionais já investem pesado, pesadíssimo nessa área, fala sobre saúde e segurança psicológica dos funcionários, tem sido uma pauta recorrente na roda dos assuntos de gestores, principalmente em tempos desafiadores como esse que a gente está vivendo. Em algumas companhias, dentro do próprio organograma do RH, já existe alguns pilares exclusivos para olhar apenas para essas questões, e através de pesquisas, ações surgem para apoiar essas áreas emocionais e melhorar o ambiente e o clima de trabalho. Tem psicólogos que fazem, coach que fazem, né? E gestores de pessoas que cuidam dessa saúde e segurança psicológica. Isso é muito bom, porque o GPP se enquadra completamente, ele fala a mesma língua desse profissional que está cuidando aí da segurança psicológica. Eu tenho várias amigas psicólogas, caminho junto com elas, e eu super valorizo o trabalho, aprendo muito, e a gente pode trocar várias experiências e ideias dentro de projetos, e nós nos completamos de uma forma inacreditável, porque ela está olhando áreas que são extremamente perigosas nos tempos atuais, né? Onde a gente vive aí um alto índice de depressão, síndromes, de tudo que você pode pensar relacionado, inclusive, ao trabalho, e tudo isso pode ser tratado, né? Pode ser evitado também. Então, vamos estar aí abertos para esse novo tempo, para cuidar da saúde e da segurança psicológica dos colaboradores. Aqui, pessoal, a gente ouve falar muito agora sobre a diversidade e inclusão, tá? Eu até coloquei /MVV, porque não tem como não falar dela nesse momento. A gente está vendo aí surgindo nos últimos anos, dentro da área de gestão, a diversidade e inclusão, né? Segundo uma pesquisa realizada pela Accenture em 2019, que fala sobre a diversidade e inclusão, cria uma cultura que impulsiona a inovação. As empresas que querem ser inovadoras precisam investir em diversidade e inclusão. Afinal, mentes diferentes trazem experiências e visões diferentes de um mesmo produto, podendo contribuir para o sucesso do negócio. Porém, mais importante é analisar o que vem antes dos padrões da sociedade, né? E os padrões do seu negócio, MVV. Então, gente, não adianta apenas falar em inclusão, muitas empresas estão incluindo pessoas, sim, que é totalmente maravilhoso, sem palavras, mas estão deixando de lado de analisar o que é mais importante, que é a missão, visão e valor até daquele colaborador, né? Da empresa e do colaborador. Porque, às vezes, as empresas estão fazendo, não, vamos estar aí no ranking da inclusão, da diversidade, ok. Mas aí passa um pouco de tempo, aquele colaborador ele não se sente bem, ele não se sente em casa, ele não se sente dentro do chamado, do legado, ele não tem abertura, ele não tem identidade naquele lugar, e aí está ali por conta de um padrão sociológico, da sociedade, né, desse tempo. Então, antes de você fazer isso, pense naquele colaborador também. Né? Não tentem colocar ali só como uma regra, né? Eu preciso agora me adequar aos padrões do mundo. Não, você pode ter certeza que todas as pessoas vão se encontrar e vão encontrar um lugar que elas foram chamadas para estar, para ser relevante nessa terra, para se sentir amáveis, produtivas, integradas, né? E alcançarem seus objetivos. Então, antes de pensar em incluir pessoas, pense, primeiramente, no quanto aquela pessoa precisa se sentir amada naquele lugar e se sentir disponível para aquilo, se sentir produtiva dentro daquela área, se sentir livre para operar daquela maneira. Tá? As palavras certas são essa, ela poder ser ela. E as pessoas estão conseguindo ser elas dentro daquela organização? Para pensar aí. Reflete um pouquinho. Pensa numa pessoa aí, em uma empresa que você trabalhou. Eu já trabalhei com pessoas que estavam ali engajadas por conta de um programa de inclusão, mas elas não se sentiam nem um pouco incluídas, né? Elas, e pelo contrário, se sentiam excluídas. Então, muito cuidado, empresas que querem fazer isso por alguma motivação errônea, não sei por qual motivação, enfim, isso não me diz respeito, mas antes de pensar em você e no nome que você vai carregar por você ser uma empresa que está incluindo, pense se você realmente tem esse coração, se você está disponível, disposto a abrir as portas para essa diversidade, se isso faz parte do seu padrão, da sua missão, da sua visão e dos seus valores, porque se não fizer, não tem sentido. Aí você precisa também abrir portas para diversidade e inclusão dentro daquilo que você acredita que é importante para você. Hoje tudo está distorcido demais, as pessoas estão abrindo a sua vida, abrindo as suas portas, abrindo tudo para abraçar todas as pessoas, mas não sabem lidar com elas, não sabem, e aí é onde acontecem muitas doenças muito piores do que antes, né?
Diferença entre RH tradicional e estratégico. Muito se engana quem pensa que ter um RH estratégico significa deixar de fazer todas as funções pertinentes da área. Muito pelo contrário. Ainda existirão as chamadas tarefas operacionais, mas que, pensadas e executadas de forma otimizada e eficiente, elevou a área de recursos humanos para um novo patamar. O chamado RH estratégico utiliza dados e análises para tomada de decisão. Está presente nas reuniões de negócio, baseia suas ações em metas e resultados e utiliza métodos e tecnologia para otimizar as suas funções mais operacionais, conseguindo tempo para olhar para o negócio como um todo. A área deixa de ser reativa para ser proativa, ou seja, né, gente, agir por reação ou proatividade. Pro vem de se antecipar, né? Proativo. Então, a gente precisa viver esse tempo, de não viver a reação em si, como normalmente a gente vê acontecer todo o tempo. Ou seja, adiantar as soluções, implementar melhorias. Não é à toa que muitos profissionais de RH estão se tornando CEOs, aí, líderes, né, dono do negócio, porque eles estão entendendo não só de negócio, mas de pessoas. Isso é maravilhoso, e é esse o nosso papel de GPP, trazer, se despertar aos líderes, né, aqueles que estão na frente de linha, e também para aqueles empreendedores aí que querem, que estão já desejando para essa carreira, né, de liderança, de alguma forma, fazendo uma gestão equilibrada entre as duas vertentes. Então, aqui, pessoal, né, nessa parte onde a gente está falando sobre dados e informações, e cada dia mais as empresas buscando a tecnologia ao seu favor, eu não poderia deixar de mencionar que a própria Solids hoje, né, tem ganhado não só o Brasil, mas o mundo, também a minha formação pela Solids, pude participar dentro desse programa maravilhoso, que engaja todas as informações de RH num sistema poderoso, e super indico para quem tem condição a ferramenta. E eu falo para vocês que cada dia mais as empresas têm buscado por plataformas que possa engajar essas informações e trazer elas com sentido, né? Trazer, como a própria Alessandra da Mata diz também, do RH na Prática, que é um curso também maravilhoso. Tá, se você vai fazer propaganda de todos, claro que eu vou, essa é a missão do projeto, a gente juntos, nós somos mais fortes, relevantes nessa terra, e é isso, ela fala muito, a Alessandra fala assim, que o RH, muito tempo ficou ali Frankenstein, né, todo dividido, né, todo separadinho, e agora eles estão conectando, né, as pontas ali, trazendo tudo para perto para conseguir ter todas as informações integradas, sistêmicas. Então, tá aí 2 dicas para vocês também aí de metodologias, de plataformas e ferramentas que pode auxiliar você a conseguir unir essas informações, que são totalmente relevantes para esse tempo. Importante a gente ter dados ao nosso favor. Como fazer gestão de pessoas, então? Eu deixo aqui para você o New Mindset, que é a nova mentalidade, né? É preciso entender do que existe de mais difícil e fascinante que é pessoas. Essa especialidade da gestão de pessoas por propósito, que soma, gente, entra dentro de todos os projetos das pessoas. Então, não é uma questão de tem que fazer o Desperta Talento com a taça para aprender RH. Não, pelo contrário. É uma pequena semente de algo que vai fazer sentido para você, que vai trazer uma essência, ela tem uma característica única, que é despertar você para cuidar dessa área que é difícil e fascinante, chamada pessoas. Essa é atentar para as pessoas. A parte de processos, que metodologia que você vai usar, nós vamos sugerir aqui para vocês, nós vamos dar ferramentas para vocês poderem fazer isso de forma prática, objetiva, simples e gratuita, inclusive, sem custo adicional, porque hoje a gente tem no mercado, temos acesso, temos parcerias, ok, mas o principal não é somente você saber operar uma ferramenta, um instrumento robótico, digamos assim, é você saber operar um ser humano, saber lidar com um ser que tem sentimento, saber levar ele para o propósito dele. Então, não pensar somente em você, você vai continuar seguindo esse raciocínio agora na medida que o conteúdo vai se desenrolando, tá? Já estamos aqui, nesse momento, entrando no New Mindset, nessa nova identidade de pensamento, nesse novo drive mental, de processo seletivo, recrutamento e seleção, como atrair talento, que tipo de talento eu preciso atrair. Você já começou a perceber que todo esse conteúdo ele está voltado para gestão de pessoas por propósito, ou seja, as pessoas precisam estar dentro desse DNA, dentro dessa missão. O RH, ou como você quiser chamá-lo, evoluiu, se transformou, deu passos gigantes e não parou por aí. Virou a área mais cotada para se transformar no próximo CO.
né? Porque ele uniu novamente, repetindo para vocês ali, negócios e pessoas em seu escopo de trabalho. Por isso, acompanhar essa evolução é tão importante para ter sucesso. Se antecipe as tendências, tenha sempre a tecnologia como a sua aliada, utilize dados para pautar suas decisões ao evoluir como profissional, você também estará contribuindo para a evolução dessa área que é tão importante. Hoje a gente vê o Power BI, né, que são ferramentas para poder trazer dados, o próprio dashboard do Excel, né, essa ferramenta eu vou trazer uma gratuita para você, tanto do DISC, do método DISC, né, que você vai saber aqui também, quanto da parte mesmo estratégica de dados para o processo seletivo, para você ter isso de forma organizada, tá? Então, você vai receber isso gratuitamente aqui nesse curso, tá? Na nossa mentoria Masterclass Desperta Talento. Vamos ali, então, rapidamente falar sobre algumas evoluções. O RH migrou de um papel extremamente operacional e controlador, como era característico da gestão de comando e controle, para uma área estratégica e proativa. E essa mudança acompanhou as mudanças de mercado profissional e nas empresas. Temas como engajamento, performance, desenvolvimento contínuo e transformação digital passaram a fazer parte do dia a dia dos profissionais de recursos humanos. Não por acaso, os assuntos ligados à cultura, liderança e gestão de times são pauta constante na agenda da área que cuida do capital humano das organizações. Não dá para olhar os processos sem entender profundamente as pessoas, tá? O negócio, a sociedade e suas relações. Também não dá para pegar algo pronto e simplesmente tentar encaixar na sua empresa. Pega essa palavra aí, pessoal, coloca aí, hashtag identidade, você precisa viver a sua própria identidade, tá? Você precisa entender que não dá para pegar algo pronto e colocar um padrão aí na sua cabeça e na sua empresa. Cada vez mais, o entendimento das particularidades, da individualidade humana será diferencial nas ações estratégicas. Segundo o relatório Tendências Globais de Capital Humano 2020, da Deloitte, as empresas migraram nos últimos anos para o conceito da empresa social. Então, estamos nesse momento, tá? No momento do start do GPP mesmo. Uma organização cuja missão combina crescimento de receita e lucro com a necessidade de respeito e apoiar o ambiente e a rede de partes interessadas, sendo este o caminho apontado. Deixa eu tirar aqui. 50%, cerca de 9 mil líderes de negócio RH entrevistados em 119 países. Então, não é só a nossa realidade, só o nosso desejo. A gente sabe que isso também tem queimado aí no coração de muita gente. Eu falo que o Desperta Talento não nasceu de uma cópia, realmente veio algo fresco, assim, porque estava queimando no meu coração há muito tempo, mas a gente tem que entender também que Deus fala muitos corações, né, em toda a terra. Então, acredito que esse projeto está nascendo no coração de muita gente, com nomes específicos, características próprias dentro da sua própria identidade. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá aqui. Volta aqui, gente. Perdemos aqui o slide, mas vamos já voltar nele. Vamos lá. E olha que interessante aqui, pessoal, o relatório da Deloitte que a gente estava lendo indica que 3 novos atributos caracterizam este novo conceito de empresa social: propósito, potencial e perspectiva, totalmente dentro do programa GPP. É uma organização que não fala apenas sobre o seu objetivo, mas incorpora significado a todos os aspectos do trabalho. 2, potencial, uma organização projetada e estruturada para maximizar o que os humanos são capazes de pensar, criar e fazer em um mundo de máquinas. Perspectiva, uma organização que incentiva e adota uma orientação futura, perguntando não apenas como otimizar para hoje, mas como criar o valor do amanhã. Então, totalmente aqui, ó, dentro do relatório Tendências Globais, informações relevantes dentro daquilo que a gente acredita, tá? Dentro da novidade de vida, vinda do céu. Aqui também eu coloquei para vocês, só para vocês entenderem essa junção desse quebra-cabeça, o quanto é importante atender ali a necessidade da empresa, a necessidade da gestão de pessoas, do business partner, que essas pessoas maravilhosas têm surgido para poder unificar com esse chamado de unidade, né? Alinhamento estratégico das duas áreas, gerar resultado mais eficiente para ambos. E aqui é onde encaixa o Desperta Talento Brasil, esse propósito dentro da nossa nação brasileira, de conseguir unificar as pessoas, uma vez que a gente ouve tanto, né?
essa disputa, a gente vê tanto essa disputa por cargos, por títulos, por ego dentro das empresas, e aonde todo mundo tem o seu espaço dentro da sua própria identidade. Quantas vezes eu estava dentro de áreas específicas que eu não tinha sido chamado por conta de um salário, eu via áreas abertas, vagas abertas dentro da empresa, e aí eu ia ali me candidatar a alguma coisa, as pessoas achavam que eu estava passando por cima, ou né, não esperando o processo, e enfim, tantas situações assim que não dá nem para a gente comentar aqui, que não caberia dentro desse treinamento. Mas fica aqui como uma ênfase para você também, o processo, né, do propósito, do gestão de pessoas por propósito, entrar justamente aqui, é para auxiliar as empresas a ficarem ligadas, atentas também, nas pessoas que elas já têm. Porque a gente falar de processo seletivo, recrutamento e seleção, é só trazer gente de fora. E, às vezes, dentro da sua empresa, você tem talento, que, inclusive, é capacitado ou, então, aberto a se preparar, porque existe uma paixão, existe um desejo, existe ali já um valor estabelecido para aquela missão e para aquela visão, ele já entende que é aquilo que ele quer viver. E as empresas deixam isso passar despercebido, perdendo aquele profissional maravilhoso, né? Além do custo que ela tem na contratação de um novo colaborador. Problemas acontecem todos os dias dentro da empresa. Eu, por exemplo, teve um caso que eu passei aqui, fica para você, se você já passou essa situação também, você comenta e coloca aí nos comentários aí para a gente, participa. Teve uma situação onde o gerente de uma empresa muito grande, né, aqui no Brasil, precisava entregar um relatório para o dono da empresa, e aí ele estava com dificuldade, eu fiz todo o projeto para apresentar, contendo todas as informações importantes, e aí ele não estava mandando para o dono da empresa, não estava mandando para o dono da empresa, e o dono exigindo aquele material, o material estava comigo, eu fiquei sem saber, mando ou não mando, eu preciso viver uma hierarquia, o líder está aqui, mas o líder não manda, e o dono precisando, e eu tive que tomar uma decisão depois de um tempo. Falei, você não vai mandar? Precisa mandar. Tá pronto, manda para ele, não precisa, não tem nem meu nome lá, manda você. E aí ele não mandou, e o dono precisando, e naquele momento eu me coloquei no lugar do dono. Falei, o cara precisa ele precisa das informações. Então eu fui e enviei pelo e-mail, né? Pelo e-mail deles mesmo lá. E aí ele não gostou, claro, né? O gestor da época, o gestor máximo da época, e eu como secretária tinha que tomar uma decisão ali em relação àquilo, e acabou que não foi um clima muito legal, porque eu também não estava executando exatamente aquilo que eu precisava executar, tinha ali um bloqueio de áreas, né, de engajamento, não tinha uma boa comunicação também, não tinha abertura para essa comunicação, e ali se perdiam muitos talentos todos os meses, né, inclusive eu fui uma delas que não consegui ficar, não fiquei nesse lugar, porque não tinha como cooperar com aquela empresa daquela forma. Onde tinham pessoas que tinham uma visão de poço, né? Não era de rio que as águas podiam fluir, não, tudo tinha que estar concentrado ali, isso é muito perigoso. Onde se concentra na mão de pessoas que são controladoras, que colocam tudo dentro do governo delas e não deixam as pessoas conseguirem colocar para fora aquilo que está dentro. É por isso que não crescem, tá? Fica aqui uma dica para você. E, enfim, só para você entender o desfecho da história, o dono amou, falou, quem fez isso era tudo que eu queria e tal, e o gestor ficou muito, muito, muito chateado, mas não era uma chateação só porque pulou uma hierarquia, né? É porque realmente ele queria fazer o projeto, ele queria ter a identidade dele para fazer, mas pediu para mim fazer, não estava conseguindo e não tinha essa humildade. Então, ali o orgulho tomou conta, era muito mais fácil chegar e falar, me ajuda a fazer, me ensina a fazer. Eu estava disponível para ajudar, sempre gostei de ensinar, sempre gostei de servir as pessoas. Quem trabalhou comigo sabe disso, que eu nunca reti nada comigo de conhecimento, mas naquele caso foi um grande ensinamento, um grande aprendizado de líderes imaturos, independente da sua idade, que estava com medo desnecessário naquele momento, apavorado por diversas situações ali do dia a dia, e que tinha pessoas, talentos para contar, mas não estava querendo contar por conta de um ego mesmo, por conta de uma posição, por conta de um título a honrar. E, gente, a gente não pode pensar assim. A gente não, o que tem não saber das coisas, né? Tem muita coisa que eu não sei, e tá tudo certo, eu tô aprendendo todo dia. Aprendo com vocês aí, com todo mundo, né? Honrando todas as pessoas que merecem honra, mas aquilo que Deus deu pra gente, aquilo que é dom, que é talento nosso, vamos colocar para fora, não vamos reter nada, gente, vamos multiplicar, vamos deixar a água correr, parar com isso. É o tempo de crescer, é o tempo de expandir, parar com essa mentalidade medíocre e pequena. Uma mentalidade que não deixa ninguém crescer, que as pessoas, como no passado, né?
Como eu falo aqui, como faraó, lá no Egito, ninguém pode ir embora, ninguém pode crescer, todo mundo vai ficar aqui, ninguém vai multiplicar, vamos matar todo mundo, e aqui é só o nosso governo, só o nosso rei, só nós vamos nós enriquecer, e vira aquela confusão. E não se expande dessa forma. Esse não é o reino, né? Esse não é o verdadeiro reino do verdadeiro rei. Vocês sabem de quem que eu estou falando. Então, gestão de pessoas por propósito é isso, é para entrar nesse tipo de caso, nesse tipo de situação. Tá, então quer dizer que o programa ela abala as estruturas da empresa? Claro que abala, claro que vai abalar. Se você não quer ter a sua empresa abalada, não contrate esse programa, não se envolva com esse tipo de programa, não se envolva com pessoas que gostam de ser exponenciais, pessoas que gostam de lançar pessoas para o alvo, pessoas que querem ver um outro crescer, pessoas que são acesso, que são ponte e via de mão dupla. Não tem esse negócio que é só eu que ganho e o resto, muito obrigado. Olha, passou, pode derrubar a ponte agora. Não. Vai todo mundo ter a oportunidade no talento que foi chamado, sem querer empurrar a goela abaixo, funções que não têm a ver com a capacidade técnica, comportamental, habilidade, missão, visão e valor daquela pessoa. Então, é para isso que serve aqui o Desperta Talento Brasil, essa unidade, essa fusão do FOP, tá? Fusion of Power, que é essa metodologia do Desperta Talento. O que é isso, tá? Essa fusão de poderes, tá? Porque poder é dado para todo aquele que veio para governar, e você é chamado para esse governar a terra, né? Somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com o rei, e temos que ser assim na terra, governantes com ele, deixar o nosso legado, ajudar as pessoas, servir, suprir, assim como José supriu também o seu povo, toda a sua família e todo aquele povo em época de escassez. Assim como Daniel também, podemos citar aí, um ótimo governante, né? Ele não era o rei daquela época, mas era ele que tinha a caneta na mão. Então, assim, pessoas de poder, porque tinham informações privilegiadas direto do céu. Isso é maravilhoso. Esse aqui, então, é o método FOP exclusivo, Fusion of Power, fusão de poderes, né? Fusão aí desses poderes maravilhosos, que são aí a junção de pessoas, pessoas que são poderosas, que são como dinamites, que saem por um propósito e uma missão, como um míssil, que ele já sai da sua base, todo programado, estruturado, ele já tem uma missão ali estabelecida, ele tem uma força que impulsiona ele para o alvo, a base, a empresa, que vai lançar ele para a missão dele. E aí ele vai ter um grande impacto aonde ele chegar. Então, é isso, é a gente se unir para a gente poder ser exponencial e ter essa força necessária junto com a velocidade que a gente tanto busca e espera. Quantas empresas você já passou que você não teve a sua voz ouvida, que ninguém te ouviu, que você tinha projetos, planejamentos, você tinha estratégias, você tinha respostas de problemas todos os dias, mas você não tinha credibilidade naquele lugar. Tudo isso porque não tem uma consciência, uma mentalidade de despertar para esses talentos que são colocados todos os dias ali naquela organização, naquela empresa, para poder fluir, né? Aquele talento não está ali por acaso, não, ele não caiu ali por acaso, ele não está ali por acaso. Se você contratou sem uma técnica, sem uma análise, você colocou ele ali naquele lugar, até assim ele está ali cumprindo o objetivo para você aprender como fazer um processo adequado, uma vez que ele dura muito pouco na tua empresa, uma vez que às vezes ele causa um grande estrago emocional no teu time, ou vice-versa, uma vez que ele sai enfermo daquele lugar. Ele também pode sair dali crescendo muito, na verdade, saindo junto com você e alcançando lugares maravilhosos junto com você, e outros, a gente pode citar aqui infinidades de lugares que a gente pode chegar aí com essas decisões que a gente faz todos os dias. Vamos colocar aqui o computador a carregar, que a bateria está baixinha já. E aí, gente, vocês estão conseguindo entender? Coloca aí hashtag FOP, método FOP, se você está conseguindo compreender a metodologia, está conseguindo se engajar com as informações. E aí, então, gente, aqui para finalizar essa parte, para a gente fazer uma pausa para você ali tomar uma água, ir ao banheiro, tá? Para a gente entrar aí de cabeça agora aí nas estratégias de recrutamento e seleção. Deixo aqui para você os nossos 7 módulos, né, do nosso curso GPP, esse curso simples, né, descomplicado, para trazer esse novo mindset, essa nova mentalidade de gestão de pessoas dentro das organizações, que é ligar departamentos, que é fazer acontecer esse gestor de pessoas, que ele vai estar junto com toda a parte estratégica desse negócio. A gente fala ali de MVV, que são missão, visão e valores, recrutamento e seleção, cargos, funções e salários, e esse seu insatisfação do cliente, do colaborador, né? Por que do cliente? Porque o colaborador é o nosso primeiro cliente. Então, aqui a gente trabalha nas fórmulas da ouvidoria do colaborador, é bem legal esse módulo aqui,
bem bacana, vem ferramentas, vem ideias e traz um resultado incrível para a tua empresa. O TD, que é o treinamento e desenvolvimento por dados, como que você vai analisar, captar dados para poder desenvolver esse treinamento. O LDL, que é o líder de líderes, tá? Onde a gente levanta líderes com a identidade desse negócio para poder tirar toda a sobrecarga dos CEOs, dos líderes também da empresa, de outros líderes também crescerem, né? Todo tempo estarem crescendo é necessário levantar, delegar, deixar legado. E o PEX, que é o projeto de expansão, né? Um projeto para ser exponencial, para expandir. Aqui é muitos desafios, é um módulo bem secreto, bem legal, só para quem chega no último módulo é que recebe essas informações, mas as empresas que engajam dentro do programa Desperta Talento, elas já conseguem levar os seus colaboradores a querer chegar no nível 7, no último módulo do Despertar, tá? Que é o Despertar para o empreendedorismo, para você aqui de primeira mão, que é para levar os colaboradores a serem sócios, parceiros do negócio, co-participadores dos lucros, e independente se é naquele tipo de negócio, naquele ecossistema um e outro, né? Às vezes a gente encontra pessoas com habilidades e dons dentro da empresa, que vai ficar ali 1 ano, 2 anos com você, mas ele é apaixonado pela área da estética, e aí ele vai abrir algo na área de estética e você pode participar disso como um CO, um administrador, um empreendedor no próprio negócio. Fala, é possível? É possível. É por isso que muitos empresários estão abrindo vários tipos de negócio, porque estão encontrando talentos específicos, pessoas com credibilidade dentro da mesma missão, visão, valor, mas que tem um talento diferente, e está tudo bem. Então, é para ajudar as empresas a descobrir e a colocar isso em prática. Essa é toda a missão, tá, do Desperta Talento Brasil, é levar as pessoas a encontrar empreendedores dentro do negócio, para que eles possam crescer e ser lançadores de pessoas, né, para que eles possam cumprir esse propósito aí também. Então, vamos lá, se você está entendendo, coloca aí hashtag DT Brasil, DT Brasil Desperta Talento Brasil. Se você está entendendo, fala, eu estou entendendo. Então, vamos lá, gente, agora vamos fazer uma pausinha para banheiro, para água. Você deve estar com sede, com certeza, se você não pegou, né, a sua aguinha aí para começar. Tem pessoas que não pegam, acabam se esquecendo, vamos se hidratar. Aquele que precisa ir no banheiro, vamos colocar aqui 5 minutinhos de pausa e você vai lá, faz o que você tem que fazer e volta, porque já já nós vamos voltando aí com o segundo módulo desse momento aí, que nós estamos aqui juntos no curso DT Brasil Desperta Talento Brasil, GPP, Gestão de Pessoas por Propósito. Já já vamos falar de recrutamento e seleção, vamos falar um pouquinho de uma fusão poderosa para o seu negócio crescer de forma exponencial. Até já. Vamos lá, voltamos, gente. Vamos falar aqui sobre processo seletivo por propósito. Vamos lá? GPP, Gestão de Pessoas por Propósito. Então, você já sabe que essa Masterclass era para chegar exatamente nesse momento, depois desse boas-vindas, dessa apresentação, dessa construção de identidade, né? Não é simplesmente chegar, trazer uma metodologia, pronto, está aqui, vamos usar. Não. Vamos construir, né, dentro daquilo que a gente está vivendo nessa geração, né? Que geração que você está? Essa geração que é tão aberta, essa geração que agora do home office, a geração que sabe o que quer, né? Por mais que está passando muitos problemas também de encontro com identidade, porque tá, gente, está passando, fala, tá, mas as pessoas não sabem o que querem. Olha, gente, posso falar para vocês que tem muitos jovens aí que a gente tem convido, até adolescentes, que já sabem exatamente o que eles querem, tá? E a maioria deles tem a convicção e a certeza do que eles não querem, eles estão riscando, dizendo, não chega, eu não quero mais esse tipo de vida para mim, eu não quero viver num país de qualquer jeito, eu não quero trabalhar em uma empresa qualquer, eles querem saber que empresa que eles estão entrando, eles querem saber quem são os seus líderes direto, quem são os colegas de trabalho, o que esses colegas vão, né, proporcionar para ele ali também. Então, assim, não achem vocês que as empresas não estão, que a turma, né, os colaboradores, os candidatos não estão atentos, de olhos bem abertos no que está acontecendo aí na empresa. E é por isso que esse processo seletivo por propósito está aí para oferecer para você não só
alcançar exatamente essas pessoas que já têm o seu propósito estabelecido, a sua identidade, mas também aqueles que não têm e ajudar eles a despertar. E também auxiliar aqueles que estão bem perdidos, fora do propósito, a se encontrar. Como assim, Tássia? Existe pessoas também nesse tempo que estão fora do propósito? Claro que tem. E grande maioria também, né? Aí está perdido também, né? Sem uma identidade revelada. Às vezes pode ser que eles tenham ali uma visão de onde eles querem chegar, mas eles não sabem como fazer isso. Então, essa metodologia vai ajudar esses colaboradores a passar por esse processo. E aí, aqui vamos lá, vamos nós. GPP. Então, aqui, gente, eu coloquei para vocês o processo seletivo por propósito. A gente falar um pouquinho da introdução dessa base do método do GPP e o método FOP. Depois eu vou explicar para vocês sobre uma metodologia DISC, tá? Que a gente utiliza aqui também, mas no finalzinho eu mostro para você. Deixa eu me encaixar aqui num lugarzinho para não atrapalhar. Então, o que é o Masterclass PSP? Ou RES, tá? Que é recrutamento e seleção. Eu coloco o PSP, que é processo seletivo por propósito, porque está dentro do nosso programa. Mas essas nomenclaturas, vamos descomplicar. São nomenclaturas próprias, nossa, do programa, cada um tem a sua. Então, você pode trazer a identidade para você. Eu tenho um colega de trabalho que eu sempre digo para ele, a ideia é não trazer tudo para mim. Porque a Tássia criou um método e agora nós vamos seguir esse. Não. A ideia do Desperta Talento é pegar um pouquinho da semente da Tássia, do Desperta Talento Brasil, e trazer para você, e você começar a colocar dentro da terra do seu coração e deixar brotar para sair o fruto, para sair a flor na tua identidade. Então, é para isso mesmo. Eu quero ver vocês crescendo, florescendo, construindo algo, fazendo algo a partir dessa informação, e não parar só em mim, né? A gente é rio, vamos correr, vamos deixar a água aí. A minha maior alegria é ver as pessoas sendo alcançadas, despertadas, indo mais longe. Eu gosto muito de ficar ali assistindo na plateia, vendo essas pessoas indo tão longe e saber que um pouquinho, uma sementinha pequenininha foi colocado lá para despertar. Cada um tem um papel na sociedade. E o meu é despertar talentos, é despertar pessoas para viverem o extraordinário e o exponencial delas, o transbordo delas nessa terra. Essa aqui é uma aula mestre para atrair, contratar, desenvolver e expandir talentos por propósito, tá? Então, aqui a gente chega num tema principal. Talento, eu coloquei para você, eu gosto muito do significado das palavras, ele vem de talento, que é certo peso de matéria, preciosa, pesagem, soma, valor, inclinação natural. Aptidão, atar, juntar, anexar, adequado. Então, são várias palavras que a gente pode falar sobre talento, existe até uma passagem, né, passagens da Bíblia que falam sobre a parábola dos talentos. Então, você é curioso, coloca lá depois, né, no próprio Google, pesquisa, vai estudar a respeito, porque você vai ficar chocado se você não viver o seu talento, porque Deus te deu e você tem que colocar ele para fora. Então, ele tem peso, ele é precioso, ele tem que somar, ele tem valor, ele tem uma inclinação natural, ou seja, ele brota de você com alegria, ele não é pesado, tá? Como outras áreas que você quer dar, né? É aquilo que eu falo. Aquilo que eu gosto muito de falar, é uma macieira dando laranja. Não, não é, gente. Se é um pé de pera, dá pera. Se é um pé de maçã, dá maçã. Para de querer forçar um fruto que não é seu. Então, esse é o propósito aqui de despertar esse talento para viver aquilo que ele foi chamado. Aqui é trabalhar a identidade. Então, e o fato de atar, juntar, anexar adequado dentro do talento é porque ele não vai dar fruto se ele não tiver dentro de uma particularidade própria dele. Tá? Então, a gente sabe, se a sementinha foi colocada na terra, e aquela terra ela é própria para aquela semente, ela é cuidada, ela vai dar aquele fruto de forma saudável. Se ela tem prazer, ela vai se anexar bem, ela vai se juntar, ela vai se atar, ela vai criar raízes. Essas raízes vão crescer para baixo, depois para cima, e aí vai frutificar. Então, realmente estar uma semente na terra boa para poder acontecer. Se aquela semente ela não dá fruto, que é aquele talento, está tudo errado. A terra não está propícia para aquela semente. Ou a semente ela não está adequada também. Pode acontecer. Uma semente inadequada para aquele tipo, porque existe sim terras que também são apropriadas para algum tipo de semente. Mas terra não é tudo terra, tá? Mas existe porção de terra, umidade da terra, ou a terra ser mais seca também para outro tipo de fruto, para outro tipo de flores. E, enfim, né, até para o cacto, a gente vê ali que ele é totalmente diferente, resiste muito mais à seca, e por aí vai, gente. Como que você vai mensurar isso? Analise a natureza, que você vai conseguir perceber esse tipo de terra própria. E também existe uma passagem que fala sobre semente, eu quero citar para você rapidamente aqui, para você ficar atento.
Se a própria Bíblia fala, né, que havia sementes que caíam entre os espinhos, entre as rochas, né, e vai pela estrada, e ali ele falava que não dava frutos, é isso, às vezes, aparentemente parece uma terra, mas não é uma terra. Então, assim, observe aonde você está querendo frutificar, porque se não frutificar, você não está no lugar certo. Só isso. Talento você tem. Talento está aí. Talento sua empresa tem. Você tem muita gente com talento ao seu redor. Mas onde que está o problema? Então, vamos resolver esse problema. Tá? Recrutamento e seleção é para isso. Eu preciso fazer uma identificação própria para isso. Propósito vem de proponere, que significa pro, que quer dizer à frente, e ponere, colocar, ou seja, colocar à frente, nada mais é do que contemplação, observar, intenção, sentido, prioridade, alcançar alvo. Gente, então, assim, viver propósito não é simplesmente se jogar lá de cabeça sem medir, né? Sem ver qual que é a altura, a profundidade, a largura. Vamos ver as medidas, né? Vamos calcular. Então, pega todo o talento que você tem e coloque à frente e observe. E vá andando, sempre observando, sendo prudente, analisando todas essas coisas, dando um passo de cada vez, né? Eu falo que dá um passo sacrifica, né? 2. Dá e sacrifica, porque aí você vai observando todo o tempo aquilo que você está fazendo com as habilidades que foi dado a você, com o talento que você tem. E aí coloque isso como um alvo a ser alcançado. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, o propósito é você saber quem você é e para onde você está indo, ou seja, talento e propósito. Então, essa é a base do Desperta Talento. A gente trabalha em cima dessas duas particularidades. Por isso que é descobrindo seu propósito, sua identidade para viver o seu propósito, beleza? Certo? Coloca aí, se você está entendendo, hashtag eu estou entendendo. Coloca aí para a gente poder acompanhar você também, né? Qual a finalidade, então, de tudo isso, Tássia? Expandir os seus negócios de forma exponencial. Expandir para quem? Para ambas as partes. Todo mundo quer sair do lugar. Todo mundo. Tássia, mas tem aquele colaborador que ele não quer, ele quer ficar parado lá. Não tem problema, é o propósito dele, é a missão dele, é o que ele deseja. Está dentro do propósito dele, da identidade, do talento dele? Descansa, fique em paz, tranquilo. Mas pode ter certeza que existe ali pessoas no teu redor que querem alcançar outros níveis, outros lugares, e você está ali para ser um facilitador de acesso. Com talentos engajados e alinhados pelo mesmo fator em comum, MVV da empresa, e colaborador, gerando, assim, comprometimento e crescimento dentro da identidade e propósito de todos. Então, vamos lá, o que é o MVV? Missão, visão e valores. Já falamos sobre isso. Aqui, o nome, né, MVV, mas a gente vai explicar agora. Missão é o propósito de uma empresa existir, é a razão de ser, né, dela ser o que ela é, ou seja, a identidade dela. Você também tem a sua missão. Você vai perceber aqui no próximo módulo agora, no próximo slide. E a empresa precisa ter. Se você é uma empresa, CNPJ aí, e você não tem a sua missão, visão e valor, a sua tarefa de hoje é fazer o seu MVV. Se você não tem, coloca a hashtag eu não tenho MVV, e aí você vai fazer. E se você tem, você vai colocar aí para a gente, em letra maiúscula, hashtag MVV eu tenho. Então, você já tendo, isso é maravilhoso, porque você já está com meio caminho andado, porque essa é a base de toda a construção. A visão, é a situação em que a empresa deseja chegar em período definido de tempo, ou seja, é o alvo. Tá? Essa visão está bem dentro do propósito, lembra? A missão dentro da identidade, a visão dentro do propósito. Então, aqui a gente está dentro de um conjunto de informações que são relevantes, é o princípio da humanidade, né? Eu preciso saber quem eu sou e para onde eu estou indo, qual que é o meu propósito aqui nessa terra. E aí eu posso dizer para vocês que sim, existe muitas pessoas que ainda estão perdidas nisso, e vão se encontrar aqui a partir do programa também, vão conseguir definir isso, refletir mais e ter as suas respostas. Tássia, mas eu já tentei fazer esse exercício e, sinceramente, é muito difícil. Realmente pode ser difícil se você estiver colocando a tua expectativa em outras pessoas. Tira a expectativa daquele que o outro deseja que você seja e se joga de cabeça naquilo que você deseja, sei que você não foi até hoje. Lembre-se lá na infância, quando você era criança e as pessoas diziam que você dizia que você queria ser astronauta, né? Quem não queria ser astronauta? Que você queria ser famoso, que você queria ser atriz, ator, as crianças adoram dizer cantores, né? Tudo aquilo que elas veem. E se lembra quais foram as palavras que você ouviram? Não, que bobagem, que besteira, né? Você não vai ser isso, ou riam de você. E aí há dois erros aqui. O primeiro erro é que as pessoas, elas não se permitem ensinar a essência, aquilo que é verdadeiro, né?
quer dizer para a pessoa que o que ela precisa ser no futuro não é sobre ter, é sobre ser. Então, o que você deseja ser? Ela inverte um valor e fala que ela quer ter, né? Ter uma profissão, né? Ser o psicólogo, ser um médico, ser um empresário. Peraí, eu sou um ser humano, eu sou alguém honesto, eu quero ser uma excelente profissional, sim, na área para servir pessoas, mas antes de eu querer ser essa profissional, quem eu sou de verdade? Eu sou alguém amável, eu sou alguém de respeito, eu sou alguém né, que não é limitado, e por aí vai, pessoa que é totalmente transparente, honesta, verdadeira, facilitadora na vida dos outros, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha. Eu sou quem nessa terra? Uma serva. Então, as crianças, elas querem sempre ter algo, né? Ser baseado no ter. Então, é um primeiro erro que acontece, que os pais poderiam, né? Eu tento sempre falar isso para a filha aqui também em casa, mas é realmente trazer a essência e falar assim, olha, não tem problema nenhum você querer ter essas coisas, mas isso são adereços, né? Mas, de fato, é importante você primeiro olhar para dentro do que você tem construído dentro de você, o que está construído dentro de você. Então, e a segunda questão é derrubar esses sonhos, né? É começar a dizer para essas crianças que elas não vão ser nada e começar a rir, ali começa ali o famoso bullying, que na nossa época não era tão bullying assim, mas já doía no nosso coração, né? Hoje tudo é bullying, né? Mas a gente precisa só se atentar mesmo, estar atento nessa questão do que foi colocado como drive lá na nossa infância pelos nossos pais, professores, líderes que passaram na nossa vida, eclesiástico, o patrão, né? E, enfim, pessoas de poder que começam com P. Pesquisa aí que todo o nome de poder começa com P. É o patrão, é o pai, é o professor, é o presidente, é o pastor, é o padre. Então, tipo assim, estou dando aqui para vocês aqui nomes com peso, assim, só para descontrair com você, mas observe que drives mentais foram colocados e que aquele que não consegue ter identidade, escrever o seu propósito, é porque teve essa intervenção de pessoas em algum determinado momento que bloqueou, e aí hoje ela não consegue, ela está bloqueada. Porque ela está sempre olhando assim, mas se eu sei isso, a pessoa vai achar ruim. Mas se eu falar isso, o que fulano vai pensar? Minha mãe, meu pai, os pesos, o que eles vão pensar? O que eles vão dizer? Não, chega. Se você quer descobrir qual a sua missão, visão e valor, coloca aí hashtag MVV, para você conseguir fazer a sua missão, visão e valor. Hashtag eu quero, eu preciso. Coloca aí a sua hashtag de descoberta, tá bom? E participe aí com a gente nesse momento para você conseguir colocando a sua identidade para fora e você viver o seu propósito. Então, o MVV é para isso, é você conseguir. Como empresa, tá, gente? Você está falando assim, tá, mas eu... Ah, não, mas é a empresa. Não, pense em você, depois você vai fazer o seu MVV da sua empresa. Você, como pessoa jurídica, faça o seu MVV e como pessoa, e depois a sua empresa, você vai conseguir fazer ela com muito mais facilidade. E você vai saber quem é a sua empresa e o que ela está fazendo na Terra. Valores são os ideais de atitudes éticas, morais, comportamentais que devem estar presentes nos diretores, colaboradores, nas relações da empresa, como seus clientes, fornecedores, parceiros. Nada mais é, gente, do que crença, do que cultura. Então, você vai saber fazer isso muito mais fácil. Você não gosta, você preza pela liberdade, que é um dos valores do Desperta Talento, a liberdade de você ser quem Deus te chamou para ser. Coloque aí nos seus valores. Se a transparência, a honestidade, o apoio, né? E, enfim, o que for que você queira colocar, comunicação, coloque tudo aquilo que é importante para você, a relevância que é importante para você, a credibilidade que é importante, a qualidade, coloque tudo aquilo que é valor, que você não abre mão de jeito nenhum, até para você poder encontrar pessoas adequadas para a sua empresa. Então, gente, o PSP, tá, que a gente vai dando continuidade aqui no MVV, é o processo seletivo por propósito. Tá? A gente também vai trazer uma essência desses nomes, por que eles foram escolhidos, qual que é a essência que tem por trás de tudo isso. Processo, ele vem de ação, né, de se adiantar ao movimento. O seletivo vem de seleção, você já sabe, selectus, que quer dizer escolher, definir, selecionar, reunir, e propósito vem de trilhar o alvo, né, que nada mais é do que o pacote MVV, já falou sobre o propósito, né, sobre se antecipar, ser proativo. E aí, olhando esse conjunto de informações, é a gente selecionar pessoas, é reunir pessoas, é definir pessoas que possam andar alinhado,
dentro de um sistema, de um movimento, indo em direção, né, com mais velocidade e força ainda, para o mesmo propósito. Quando eu contrato pessoas que não estão alinhados com essa MVV, com essa missão, visão e valores, o que acontece é uma disruptura mesmo. Aquele processo ele fica lento, ferido, machucado, doentio. Então, é por isso que aqui, nessa base de construção, a gente precisa ter uma atenção bem especial para contratar talentos, contratar pessoas que estejam engajados nessa mesma missão, visão e valores que a empresa, né, que nós temos também. Se eu contratar gente fora desse padrão, quais são os riscos que eu tenho? O risco que todo empresário tem e o próprio colaborador tem também, dele ficar muito pouco tempo na empresa, dele acabar levando outro tipo de cultura para o lugar, e aí, para aquelas pessoas que não têm a identidade muito bem definida, e ali ocasionar, então, a gente sempre fala, né, que é um clima cultural desalinhado, problemático, com vários problemas emocionais entre a equipe, e aí as pessoas que eram boas e engajadas no teu propósito, eles começam também a desistir, ficar improdutivos, e aí os custos, eu nem preciso te falar quais são, né? Porque sempre vai começar ali pelo comportamento e resultar em situações trágicas para o negócio, financeiramente falando, inclusive, tá? Então, é muito importante você estar ligado no PSP, nesse processo seletivo por propósito, e fazer não só aqueles testes que você está acostumado, talvez, a fazer junto com a tua equipe de RH, que são maravilhosos, que vão ver as habilidades técnicas, e ali você também pode ser que tenha ali as comportamentais, mas é você colocar habilidades de propósito, você medir, aferir o MVV do seu colaborador. Então, é muito importante você descobrir. E aí existe técnica para isso, tá? E essas técnicas do MVV, elas estão dentro do módulo MVV do nosso curso, Gestão de Pessoas por Propósito, tá bom? Mas eu vou deixar o máximo de dicas aqui, pelo menos para você entender, você buscar essas informações. Eu vou dar uma metodologia dentro de uma ferramenta para você poder fazer o DISC, que já vai te ajudar a detectar algumas habilidades desse candidato. Mas fiquem muito atentos, porque analisar o MVV, ele não é uma tarefa fácil, tá? Porque mexe com a identidade da pessoa e com o propósito da pessoa, e a maioria das pessoas não sabe. Então, você precisa não apenas fazer a pergunta estratégica para ela, que você pode fazer, mas é você ser intencional e ajudar ela a descobrir. E aí, existem alguns gatilhos mentais para você poder fazer isso, tá bom? O que é o FOP que você tem falado aí? Esse Fusion of Power, a fusão de poderes, é pegar o MVV do candidato e da empresa e fazer a fusão, né, com o processo seletivo que você está realizando nesse momento. O Fusion of Power, então, a fusão é o poder de unir-se com outro ser, ou seja, né, com outra aliança. E o poder é a autoridade, a capacidade, o domínio, a precisão e a força. Ou seja, juntar toda a autoridade que eu tenho na minha área e fundir com a minha aliança com outra pessoa que tem algo grandioso também, poderoso na autoridade, na essência dela, porém nós estamos nos mesmos valores, engajados nos mesmos valores. Nós estamos indo para um destino que a sua essência, ela é única. Então, a gente consegue andar junto, fazer essa fusão de poderes, e a gente se torna grande, né? Um grande exército aqui nessa terra. MVV, então, é uma via de mão dupla, onde no passado apenas uma parte estabelecia o caminho, a outra era apenas uma rua desconhecida sem saída. Então, a gente já falou lá, né, na Revolução Industrial, quando começou a implantação do departamento pessoal, do RH, onde nasceu ele de forma, pensando mais ali financeiramente, nos recursos financeiros, como também cuidar juridicamente dessas pessoas, né? Até pensando mais na empresa, né? Como não trazer mais prejuízo. Todo o tempo era assim, como eu não vou ter prejuízo? Então, se pensava assim no recurso financeiro, na estrutura, digamos, na estrutura física, né? Mas não sobre pessoas, não na estrutura humana. Então, hoje já mudou, já inverteu isso. E é por isso que a gente está tendo tanta inversão de valores também. Porque como está batendo muito forte nessa parte humana, então também existe um contra-ataque em relação a isso. Tá? Mas também é um tema aí para um outro momento. E o PSP é exatamente atrair, analisar e desenvolver e lançar, ou seja, expandir pessoas com MVV alinhado
com o da empresa e vice-versa. Tássia, qual que é os benefícios do método PSP, Processo Seletivo por Propósito? Primeiramente, você conseguir encontrar talentos adequados para o teu negócio. Número 2, a permanência deles no negócio. Eles ficarem, porque se fala muito hoje sobre retenção, vamos reter, vamos reter. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra, porque a gente volta justamente lá no passado, né? Em reter, para mim, fala muito sobre poço, eu acho que tem que ser rio, fluir. E as pessoas, elas têm prazo de validade também, elas não vão ficar todo o tempo ali. E sim, ainda que existam talentos que vão ficar ali, ela também tem que evoluir dentro da empresa. Não é possível, eu desconheço nenhum profissional que eu conheci na minha vida, na minha história, aí estou 36 anos de idade, completando agora, e eu nunca vi pessoas passando por isso, assim, tipo, despercebido, tanto faz, não faço diferença, estou feliz com esse salário e quero continuar. Ele, às vezes, pode estar grato, mas ele não quer continuar, ele quer crescer. Então, assim, gente, tem que cair por terra essa mentalidade de retenção, no meu ponto de vista, tá? Embora empresas que eu amo, parceiras aí, né, de projetos de recursos humanos, estratégicos de negócio, falam sobre retenção, porque a gente também não pode levar tudo ao pé da letra. A palavra retenção, né, é utilizada no mundo dos negócios há tanto tempo. E eu acho que para utilizar coisas, assim, reter essas coisas, para o negócio, em algum momento, ela até pode ser praticada, mas para mim, reter pessoas é muito forte. É porque não tem a ver com o meu chamado, com a minha identidade, né? Como diz alguns amigos próximos, o meu papel é lançar, espalhar para que as pessoas possam viver o seu propósito, mas isso não quer dizer, gente, que então agora vai todo mundo embora, eu vou ter um retrabalho, vou ter mais custo. Pelo contrário, porque um colaborador feliz, engajado com o teu negócio, dentro da mesma missão, visão e valor, que está alinhado, que você está lançando, ele nunca vai sair de você. Ele nunca vai embora, ele tem Sabe assim, quando você pega a flecha e traz para o peito, você gera uma identidade nele, você solta, ele vai para o alvo, é isso. Ele tem uma conexão no teu coração. Então, ele vai junto com você, para onde ele estiver indo, e ele sempre está ali para honrar você. Então, ele não te deixa na mão, ele treina pessoas para você, ele treina melhor do que ele é uma porta de acesso, ele é uma ponte, ele traz respostas que você precisa, e ele é aquela pessoa de aliança que você tanto, tanto busca todos os dias para tirar toda essa sobrecarga que você tem no seu dia a dia. Então, tem sobrecarga também, que a gente pode colocar aqui benefício, né, que vai diminuir, encontrar líderes entre eles, pessoas que podem lutar grandes batalhas com você e gerar a expansão do teu negócio, além da cultura organizacional, do clima organizacional que fica outro. Então, assim, infinidades. E claro, gente, que isso é custo-benefício. Um colaborador dentro da missão, visão e valor, ele não faz força para colocar o talento dele para fora. Então, isso falando que dentro da parte monetária, digamos assim, né, do dinheiro, que muita gente fica preocupada em relação a isso, os custos, né? Isso se torna muito em conta também, porque quantas vezes dentro da minha área apaixonada eu desenvolvi projetos que não teve custo para a empresa? Não, e não foi um nem dois, não, foi vários. Então, por quê? Porque flui. Quem já viu o filme do Jobs, lá, né, do Steve Jobs, sabe, né, da Apple, que quando ele foi captar, né, talentos, ali fica como dica para você esse filme, se você não viu, assista, para você aprender a fazer a atração de talentos dentro da habilidade. Ele foi atrás de pessoas apaixonadas, ele teve a ideia, ele não sabia fazer, ele foi atrás de apaixonados e ele pagou a metade do valor e o cara achou absurdo. Nossa, mas você está me pagando muito, você é meu amigo, eu faria até de graça. Entendeu? Tipo assim, tá, se a atitude dele foi certa ou errada, deixa para você julgar. Porque eu tenho aprendido algo sobre julgamento muito forte que eu prefiro, nesse momento, também não compartilhar, né? Na medida que a gente julga, a gente é julgado. Então, não venha ao caso, a história dele é dele, ele sabe por que ele tomou aquela decisão. É o método dele, é o trabalho dele. Ele pegava um contrato e repassava um valor. Tudo certo, ok. Porém, a estratégia aqui é você analisar que aquele talento que ele buscava era um talento apaixonado. E por isso deu certo. É por isso, fez com paixão. E, poderia ter sido de graça. Ele mesmo falou, amigo, você é meu amigo, eu não vou te cobrar nada. Ele falou, não, faz questão. Eu vou te pagar. Só que ele estava ali dizendo que ia pagar todo o valor, na verdade era metade. E é uma outra estratégia que ele utilizou, tá? Que o fato, para mim, no meu ponto de vista, né, poderia ter falado a verdade. Falou, foi tanto, vou te pagar tanto, porque o amigo ia aceitar. Mas ele teve um caminho que ele buscou e depois ele teve que corrigir no percurso, tá? Das escolhas que ele estava fazendo. Embora um homem grande, também estava em obra, como todos nós estamos em obra todos os dias. Então, em relação a isso, fica para você meditar também, tomar as suas decisões sobre os comportamentos de um processo seletivo, quais são os talentos que você tem buscado, e com certeza os benefícios do método PSP muitos, tá?
São muitos e eles são testados e aprovados. E não precisa nem você ter muita dúvida de cases, só cases, né? De provas sociais, de como isso funciona, porque a gente pode observar na própria escritura os processos seletivos por propósito deram certo. O Senhor, Jesus pegou 12 discípulos improváveis, né? Totalmente despreparados, improváveis, e que foram os que deram conta de caminhar com ele, porque tinham um coração rendido, estavam disponíveis, estavam dispostos a aprender, um coração ensinável, eles queriam também cumprir uma missão e deixar um legado. E entre eles, a gente pode sempre se lembrar, teve um que se perdeu no caminho. Então, assim, porque não tem a ver com você a decisão que essa pessoa vai tomar no meio do caminho, o que, que ela vai decidir no meio do caminho com aquilo que ela estava determinada a fazer. Então, tem pessoas que se perdem no caminho, no final, e aí por aí vai. Então, não é o início das coisas, sim o final de todas elas. Mas, para que começar errado? Vamos começar certo, né? Se a gente tem alguém aí que já errou, já nos ensinou esse caminho, a forma certa de fazer, vamos fazer da forma certa, que a gente antecipa aí muito, e reconstruir é muito mais caro, né, do que começar uma construção do zero, você sabe disso. Por que que esse método, ele funciona? Ele tem dados também, tá? Então, é muito importante você saber disso. Ele funciona porque ele já foi testado, ele é aprovado, ele é científico, ele já foi testado também, não foi só por mim, você sabe aí disso, a gente já tem falado, mas pode trazer base de dados para você, né, embasamento para você ter uma noção do quanto, tudo que envolve a palavra propósito, quando a pessoa sabe o propósito dela, qual que é os porquês, né, o tantos porquês que a gente sabe, que levam a esse funcionamento perfeito. É só isso. Então, sim, os motivos que trazem esse funcionamento desse método são muitos, e ele vai funcionar para você também, e ele funciona porque, vamos responder, porque ele já foi testado e aprovado, tá bom? Então, você pode ficar descansado que ele vai funcionar, porque ele tem um cronograma certinho para você seguir. Então, não é solto, fica aí a resposta para você, por que que o método funciona. Se ele não tivesse um programa estruturado, digamos assim, uma fonte de dados, um apoio organizacional para você fazer, eu tenho certeza que seria difícil, mas eu pego na sua mão e te ensino a fazer isso, então fica tranquilo, que você vai receber lá no grupo um vídeo passando esse treinamento para você, tá? Você vai receber, ele não está dentro dessa aula, porque ele vai ficar muito extenso, mas a gente vai explicar, vai dar várias formas para você poder fazer esse engajamento de processo seletivo, ferramentas e tudo mais. Tudo isso vai ser passado lá para você. E aí, vamos falar aqui das ferramentas, então, né? Quais ferramentas que a gente utiliza? Deixa eu fechar essa tela aqui e abrir outra para você. Vou falar de ferramenta aqui, ó. Falando sobre o processo seletivo, é muito importante que você tenha uma base de dados, né, onde você cadastra os currículos com informações aqui, tá? Isso aqui também é motivo porque a gente acabou de falar por que funciona, né? Tá aqui. Então, você coloca os dados desses candidatos todinhos, né? Os currículos você recebe normalmente por e-mail. Lembrando, gente, canais de divulgação de vaga. Hoje a gente tem a rede social a nosso favor, totalmente gratuito. Além da gente ter o LinkedIn, Indeed, enfim, infinidades, né? Que a gente fala em Indeed, tem vários. Infinidades de plataformas, de currículos.com, vagas.com, que você pode colocar de forma também gratuita, mas uma das formas que são muito bacanas da gente fazer é usar a própria rede social da empresa para poder publicar as vagas e pedir para o pessoal compartilhar, porque emprego está sempre, né, aí o mercado está procurando, desejando por isso, então façam isso, publiquem nas redes sociais, e aí vocês vão atrair talentos de diversas maneiras. E assim, gente, se for preciso, patrocina também, paga, contrata uma agência para trazer talento, se você tem essa dificuldade. A atração de talento é algo específico da própria empresa, é uma particularidade da empresa. Então, se você acredita que esse assunto é relevante para você, invista também, né? Você pode investir na área, se você não quiser dispor de tempo para você correr atrás disso, para fazer um bannerzinho que seja ali no Canvas, colocando a vaga bonitinho, dando forma, dando cor, que é facinho também. Também posso ensinar você a fazer não é da área específica, né, daqui do gestor de pessoas por propósito, mas se você tiver dificuldade, você pode me chamar, eu te mostro como você fazer uma arte no Canvas.
Porém, se você jogar lá no YouTube, você vai descobrir como fazer isso também de uma forma tão simples, tá? Sobre uma arte para depois pegar isso e jogar nas redes sociais para você buscar talentos. E aí peça para as pessoas enviarem esse currículo para vocês pelo e-mail. Tássia, queria algo mais bem elaborado. Fica uma dica aqui para você prática, então, dessa mentoria de processo seletivo por propósito. Você pode pedir para a pessoa também enviar um vídeo para você se apresentando. E aí, falando um pouco sobre ela, né? Do que ela é apaixonada. Coloca 5 perguntas que te ajudem no MVV. Ó, vamos falar um pouquinho do módulo MVV, tá vendo? Tá saindo algumas pérolas aqui do próprio curso. Pede para ela colocar, né? Contar um pouco da história dela. Dá tempo, gente. Coloca ali no máximo um vídeo de 5 minutos. Aí você pede para ela falar 2 minutos sobre um pouco sobre ela, a apresentação. Pede para ela falar 1 minuto ali, 2 minutos sobre 1 minuto sobre a vida profissional dela, né? Um pouco sobre o que ela já trabalhou e deixa para ela falar os outros 3 minutos sobre aquilo que ela é apaixonada, aquilo que ela é apaixonada. E ali ela vai começar a te falar sobre, né, todos os anseios, desejos e tal. E junto com o vídeo, o currículo. E ali você vai gerando uma base de dados dentro do Google Drive, você pode guardar, tá? Isso dentro de uma pasta, dentro do Google Drive, na sua área de trabalho, onde você achar, né, onde tem os seus bancos de dados, e ali você consegue então, analisar melhor aqueles candidatos e iniciar o processo seletivo. O processo seletivo ele tem várias etapas, que vai desde a parte da divulgação da vaga, triagem dos currículos, né? Depois a parte da entrevista, quem vai ser os entrevistados, que eu vou te mostrar aqui também as etapas da entrevista, quais as ferramentas, a metodologia que você vai aplicar, e depois os processos de contratação e boas-vindas desse candidato na empresa. Então, não deixe de fazer registros, tá? Dados, gente. Quem não tem dados não consegue gerenciar nada. É impossível, o que não é medido não pode ser gerenciado. Então, sejam organizados, usem Google Agenda, usem Google Agenda lá para você poder agendar suas entrevistas, agendar até o dia que a vaga vai ser disponível. Faça algo organizado, se organize. Se você quer ser um gestor de pessoas por propósito, você precisa começar a ser essa pessoa na prática, no dia a dia, na sua vida, sendo organizado, sendo alguém que dá destino também para você, que sabe aonde está indo, que tem a gestão de tempo cronometrado para você elaborar e fazer tudo que você precisa fazer no dia a dia aí. Tá, e aí fica para você, então, aqui a sugestão para você colocar, tá? Você vai receber essa planilha também aí para você. Depois que você coloca os dados, você tem tudo registrado aqui, você vai ter o cadastro das etapas, então você pode colocar aqui a atração, se você for você mesmo fazer, a triagem, quem que vai ser as pessoas, né, o recrutador, tal, bonitinho, o teste, os testes que você vai usar, você vai ter teste prático, vai ter dinâmica. A entrevista fica a dica, tá? Façam entrevistas, se vocês não fizerem do vídeo, façam entrevistas individuais também, para vocês conhecerem bem a missão, visão e valor desse candidato, tá? E usem o máximo de ferramentas possíveis para o processo seletivo que vocês puderem, mas não deixem esse processo sobrecarregado e cansado, nem para você e nem para o candidato. Sejam específicos e precisos naquilo que vocês querem. Ou seja, busquem dados da sua empresa relevantes como missão, visão e valores, cargos, funções e salários, tá? E o destino, onde você deseja chegar com essa pessoa. E aí você precisa ter isso muito bem estabelecido para poder divulgar, desde a parte da divulgação ao processo de triagem, ao processo de recrutamento, até o momento de levar ela para o boas-vindas. E as pessoas erram porque não tem processo. Só assim. Então, chegamos à parte mais importante do curso, quer dizer para você sobre o processo seletivo por propósito, que você precisa ter uma base de dados, que você precisa ter informações relevantes, que você precisa ser organizado, colocar cada coisa no devido lugar, para ter um funcionamento e juntar as peças do quebra-cabeça. E aí, claro que vai dar certo. Né? A chance de dar errado é bem menor. Porque falar assim, é 100% de chance, tá, que vai dar certo? Nós somos totalmente seres humanos que podem errar. Né? A gente tem as nossas margens de erro. E tá tudo certo. A gente não pode permanecer, né? Ficar ali repetindo aquele erro todo o tempo. Mas a gente está ali propício ao erro. Então, mas vamos tentar fazer assim o nosso máximo mesmo para a gente poder fazer da forma adequada. E uma das formas da gente evitar esse tipo de problema que está tendo tanto gritante é parar de apagar o incêndio lá no foco. E aí no foco é isso, é você ter processo.
viver o processo bonitinho, certinho. Estabelecer o que é relevante, que você aprendeu no curso, que é missão, visão e valores, muito bem organizados, entender o mercado de hoje, o público que você está lidando, quem você está buscando, o que você quer que ele tenha de habilidade técnica, o que você quer que ele tenha de habilidade comportamental e o que você deseja para o futuro desse colaborador e para a sua empresa também, que vai estar dentro da missão, visão e valor. Então, coloca aqui nas etapas. Aqui o cadastro recrutador, coloca também, envolva as pessoas, usa a agenda, igual eu falei para vocês, usa a agenda do Google, bonitinha, para vocês poderem comunicar. Lá na agenda do Google, vocês podem colocar o e-mail da pessoa, né? Ela recebe lá no próprio telefone dela, os dados dela, tudo bonitinho, organizado. Faça isso da melhor forma, integre todas as pessoas, dê acesso para as pessoas, não deixe todo mundo voando, dê feedback, é algo muito importante para todo mundo estar conectado, tanto o candidato quanto o recrutador. Você que faz parte do recursos humanos ou que está implantando o departamento agora aí na sua empresa. Aqui é o cadastro das vagas, também precisa, você pode colocar as vagas disponíveis, a quantidade de vaga, a data de abertura, o nível de exigência, o tempo de experiência, a data de fechamento, e aqui você coloca o status, para você saber que vaga que está aberta e fechada. E não deixe de passar uma circular interna, oferecendo as vagas, primeiramente, para quem está dentro. Não deixe de fazer isso. Tá, se indicação é errado? Não é errado. Errado é não passar pelo processo. A indicação está ótima, veio, vamos lá, vamos trabalhar. Então, assim, esses dias eu até fiz um vídeo, não sei se você viu aí, mas era justamente simulando alguém que estava pedindo conta um mês depois porque não estava na área dela. Ah, mas tinha sido indicada, a fulana disse que você vendia tão bem. Não, mas eu vendo. Ah, mas é porque eu já vendi, mas sabe o que é? Eu gosto mesmo do administrativo. Não, mas fica aqui, a gente vai ter essa oportunidade. Não, mas agora eu já assinei um contrato com outra empresa. Então, olha quanta confusão de informação, problema para a empresa, problema para o colaborador, tudo por quê? Falta de dados, falta de conhecimento, falta de propósito, falta de missão, visão, valor. É tudo, é um conjunto. E é simples. Então, mais uma vez, é totalmente simples fazer. É você pegar essa informação e falar, caraca, é simples. É eu juntar a minha missão, visão, valor com a missão, visão do colaborador. Fazer os testes que você vai receber e usar a planilha organizacional. Ponto, só isso. Passamos tudo isso para chegar aqui, exatamente aqui, com uma nova consciência de que você está vivendo numa geração diferente. Então, você precisa se adequar, não ao padrão deste mundo. Não, jamais. Não é se adequar a esse padrão, mas é você ter consciência, né, racional do que está acontecendo e se antecipar, ser proativo, daquilo, não ser mais reativo, né, trabalhar na reação, mas ser proativo e já ir direto de encontro com aquilo que está acontecendo e resolver para lá na frente não dar um problema maior para você, para a sua empresa, e aí sim você crescer, que é isso que você deseja, né? Crescer, ser exponencial, sair do lugar. Não consegue sair do lugar, você já sabe por quê, a gente já falou aqui. Aqui vai estar os dados dos candidatos que foram aprovados ou reprovados. E você pode colocar ele aqui de forma automática também. Aqui a relação das vagas, que fica anotada aqui também, uma relação de vagas, vagas ofertadas, candidatos concorrendo e candidatos aprovados. Aqui a relação do candidato por triagens pelos processos, processo da etapa, como é que ela está, triagem do currículo, dinâmica de grupo. Então, você vai colocando ela aqui também na interação e um relatório geral. Aqui, esse relatório geral é para você ver num contexto anual mesmo, tá? Pode ver que está de janeiro a dezembro, falando da quantidade de vagas que você tem. É dados mesmo, do que já passou pela empresa. E o dashboard é para você poder ver, agora está se usando muito, né? Antigamente não tinha tanto, tinha que fazer todo o manual, fazer os gráficos à parte. Eu já fiz muito gráfico à parte. Então, se você não tem sistema, essa parte vai te ajudar muito, tá bom? Então, eu vou enviar para vocês essa planilha também, para vocês poderem utilizar ela. E aí, vocês explorarem ela, ela vai para vocês lá pelo grupo. Eu jogo lá e vocês podem baixar elas, tá? Deixa eu abrir aqui outra para você. Peraí, gente. Aqui, ó, essa planilha aqui é uma planilha que você vai poder cadastrar os colaboradores para fazer o método DISC. Com certeza você já ouviu falar no método DISC. Vou abrir aqui outro material para você entender exatamente o que é, mas nada mais é
do que iniciais, tá? De 4 palavras que são muito importantes, que são em inglês, que eu já vou falar para você, mas antes eu quero dizer para você que quem criou essa metodologia é alguém apaixonado também por processos e pessoas. O nome dele, vamos ver se eu vou falar o nome dele certo, mas é o William Moulton Marston. É um nome também um pouquinho diferente. Ele iniciou essa metodologia em 1928 e ele escreveu um livro muito especial que é As Emoções das Pessoas Normais. E ali ele definiu 4 divisões de comportamentos, né? De personalidades, levando essas pessoas a trabalhar em áreas específicas, pessoas que realmente acabam se identificando melhor com áreas específicas, tá? E aí, dentro, né, desse método DISC, vou abrir aqui para você poder observar, a gente vai ter o perfil dominante, o perfil influente, conforme e estável. E é por isso que é o método DISC. Ó. Se você usar as iniciais, a única coisa que está diferente é o estável, porque em inglês começa com S. O dominante, ele tem aqui características como ser objetivo, determinado, ousado, autossuficiente, confiante, competitivo, direto e aguerrido. Competitivo e aguerrido. Influente, carismático, confiante, otimista, articulador, criativo, comunicador, senso de humor, motivador, expressivo. O conforme, disciplinado, analítico, preciso também, organizado, detalhista, cuidadoso, perfeccionista, direto e questionador. E o estável é aquele compreensivo, acolhedor, bom ouvinte, pacífico, planejador, calmo, metódico, previsível e leal. Então, assim, especificidade de perfis vão te ajudar muito nesse processo seletivo também, junto com a missão, visão e valor. Porque às vezes tem missão, visão e valor, ok, está fazendo o que gosta? Sim, mas não está dentro da especificidade do cargo. Né? Eu preciso de uma pessoa para esse cargo que seja assim, 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 assim. Aí dentro do DISC você vai conseguir encontrar e as informações vão se casando, beleza? Então, fique bem claro para você também que o método DISC é muito importante para você poder, para te ajudar, de forma simples e descomplicada. Existe um monte de metodologia? Existe. Existe vários testes que você pode fazer? Existe. Mas eu quero trazer para vocês um simples e descomplicado. Análise o MVV, use a parte organizacional, né, para você se organizar, faça teste DISC com esse colaborador e uma entrevista aberta, clara. As suas margens de erros com essa metodologia, ela é mínima, porque você vai ter total transparência, comunicação. E, claro, a permanência dele depende dessa continuidade dessa informação, pode ter certeza, que é o que a gente ensina no curso completo GPP, Gestão de Pessoas por Propósito, do Desperta Talento Brasil, tá? Com a metodologia exclusiva do Desperta Talento. E aí, gente, por que eu mostrei isso aqui para você, que é importante? Porque dentro dessa planilha, onde você vai cadastrar aqui, ó, o funcionário, o departamento e o cargo que ele vai estar, o e-mail eu deixei aqui também, e aqui é onde você vai fazer o teste com ele. Normalmente, tem os testes à parte, eu até tenho ele também, posso te mandar ele à parte também para você poder fazer, porque é ele individual. Mas aqui ele já fica todo dentro da interação. Você pode fazendo as perguntas para o candidato, já tudo aqui, e colocando ele, né? Ou passar para cá como você quiser, como você desejar. E aí, dentro dessa planilha, onde você vai colocar essas pontuações, você vai aprender certinho a fazer. E aí tem as instruções, eu mando para vocês também lá, um vídeo explicando, passo a passo, tá? Para a gente ser objetivo. Todo mundo que está no grupo lá vai receber o treinamento ali, como usar a planilha, né? Até porque ela já está toda preenchida, então basta você usar a que está em branco. Vou mandar a preenchida e em branco para vocês também. E aí eu explico certinho para vocês, tá? Como que ela vai funcionar. Você coloca o nome do funcionário e a pontuação dele aqui. O que ele vai escolher, né? Dessas 4 opções aqui, ó. Então, ele escolhe e depois ele vai separar por cor. E é importante, claro, né, ele fazer o preenchimento de todo esse método DISC aqui. Aqui tem 3 opções, porque normalmente o avaliador se avalia, né, e outras pessoas avaliam ele também, para ficar ainda mais, trazer mais especificidade para o candidato. E aí, tem até algumas técnicas que eu gosto de dar, que às vezes o colaborador ali, ele está ali, né, o candidato, e aí você pode fazer com ele a técnica, fazer a pergunta, dar um intervalo, fazer outro exercício e fazer novamente a pergunta. E aí, deixa muito claro que não é o que ele quer ser, o que ele deseja ser.
a situação que ele deseja se encontrar lá no futuro, mas é de fato como ele está hoje. Ele tem que ser muito sincero para responder o DISC, porque às vezes confunde, a pessoa fala sobre o estado que ela gostaria de estar e não sobre o seu estado atual. Então, aqui fica como exemplo só para você, tá? Por exemplo, aqui, apartar e resolver a situação. Me retraio, pois tenho medo de me envolver. Saio de perto e procuro evitar tal situação. Fico apenas observando. Em que situação isso aqui? Né? Ó, em uma situação de conflito dentro da equipe. Eu tendo a. Aí ele vai colocar aqui qual que se encaixa mais com ele, você coloca o númerozinho exatamente aonde está. Aqui vai repetir as perguntas, justamente para que não haja uma confusão, tá? Então, você pode repetir com a pessoa, ou então repetir com uma segunda e terceira pessoa próxima a ela, tá? No processo seletivo, nem sempre isso é possível, tá? Na área de coach, mas quando você está fazendo um coach individual, isso é mais preciso para fazer. Mas, pelo menos, a dica de você repetir o teste depois de uns 10, 15 minutos é legal. Até 5 minutos você pode repetir. Bom, aí aqui você vai colocar, tá, o nome da pessoa, ele vai puxar aqui o perfil certinho, e o status, se iniciou, se está em andamento, se está atrasado, né, e o plano. E aqui vai mostrar exatamente o resultado, tá bom? E o dashboard, de como que fica aí toda essa equipe, quantos dominantes você tem, fluente, estável e cauteloso. Queria deixar para você essa parte. Também vou passar detalhadamente para você, então pode ficar tranquilo. Então, vocês podem ficar tranquilos que eu vou passar para vocês e a gente chegar ao fim, né, desse momento de algumas informações, né, dessa mentoria aí gratuita para vocês. Espero que tenha sido relevante, que tenha te ajudado. A ideia é ampliar a sua mente, trazer para você um novo sentido dentro do processo seletivo, para a sua empresa, uma nova ideia, uma nova metodologia. As ferramentas nós vamos deixar disponível lá no grupo para você. E fica aqui o meu convite para você que deseja fazer a metodologia completa do Desperta Talento. Vai ser um prazer receber você. Nós temos aí 7 módulos incríveis para passar. A parte do curso completa, você também vai receber ali no grupo, né? Nós vamos colocar lá para você quanto que vai custar, né, para você poder fazer o curso completo, extremamente com custo, vamos falar assim, né? É irrelevante o valor, de tanto, é simbólico, de tanto da quantidade de benefícios, tá? Que vocês vão ter dentro desse pacote de informações, as ferramentas que vão vir, porque aí vão vir várias ferramentas para você, desde a parte de MVV, de você fazer uma construção do MVV, a parte todinha de recrutamento e seleção, aí vem o máximo de ferramentas que puder para você também, com os testes. Nós vamos ter lá, tudo vai descrito para você, tá? Tudo que vai vir, a gente coloca lá no grupo certinho. Dentro da parte de treinamento e desenvolvimento, a gente também tem as planilhas de acompanhamento para você dar um andamento, uma sequência correta, os indicadores de recursos humanos para te auxiliar. Eu vou deixar disponível também uma ferramenta para te auxiliar no seu processo de cargos e salários, tá? Como eu disse para vocês, o departamento pessoal não é uma especialidade, Desperta Talento é um despertar, então é para trazer uma informação para você, as ferramentas em parceria com a Visual Planilhas, então eu posso enviar para vocês, a Visual tem todo o treinamento na plataforma do YouTube, então eu mando os treinamentos para vocês poderem utilizar as ferramentas da maneira correta e poderem aprender. É um presente, as ferramentas é um presente, então fica ali como cortesia para você. O pacote de ferramentas hoje é no preço do curso, então vocês estão ganhando totalmente gratuito essas ferramentas. E nós adquirimos essas ferramentas justamente para beneficiar, para presentear vocês, para conseguirem fazer a parte de ISC, né, que é o Índice de Satisfação do Colaborador. Nós vamos ensinar você também trazer a metodologia correta, com a ferramenta correta também para você poder utilizar. Como fazer o PEX, que é levar esse colaborador a trazer projetos exponenciais e conseguir ver essa evolução dele na prática. O líder de líderes, como levantar, que ferramenta utilizar também para a liderança. Então, tudo que a gente puder fazer para somar, para você entender o contexto dessa formação, né, e utilizar o FOP, que é essa metodologia do Desperta Talento Brasil da maneira correta, nós iremos fazer para facilitar, para beneficiar o teu negócio, para você conseguir trabalhar nessa área com muito mais clareza, com riqueza de detalhes e, principalmente,
com o propósito, né, funcionando, acontecendo bonitinho, dentro da mesma missão, visão e valor que você acredita que é relevante para você. Bom, eu espero que tenha sido relevante. Nós nos encontramos em breve. Não deixe de fazer a sua inscrição no curso. Nós vamos passar todas as informações para você lá no grupo e eu te vejo lá. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Foi um prazer estar com todos vocês.